Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho aqui. Hoje vamos falar sobre padrões de exercícios e nós vamos tratar de padrões de exercícios em análise combinatória. O que são padrões de exercícios? Bom, quando você estuda um conteúdo, aquele conteúdo geralmente é cobrado de maneiras parecidas nos vestibulares e no Enem. Como assim, Otávio? Não existem muitas maneiras diferentes de um examinador, ou seja, de quem elabora a prova, cobrar um assunto, um determinado assunto e contextualizar aquilo para você na prova. Então, dá para você treinar maneiras com que cada assunto é cobrado na prova. Você vai entender melhor à medida que a gente estudar e à medida que você fizer exercícios. Na verdade, quanto mais exercícios você fizer, mais você vai conseguir observar esses padrões e falar assim, isso aqui eu já fiz um exercício parecido com esse quando eu estava estudando. Isso é muito comum para quem estuda muito e para quem estuda certo, como você vai estudar certo aqui com o professor Otávio, beleza? Hoje a gente trata sobre análise combinatória, mais especificamente sobre combinação. Eu vou te mostrar algumas maneiras que combinação pode ser cobrado em provas do Enem e vestibulares. Primeiro, como que eu vou conseguir analisar que uma questão de análise combinatória é de combinação? No Enem de 2019, por exemplo, eu trouxe essa questão aqui, que diz o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado a figura. Então, ele mostra na figura aí os vagões de 1 a 12, né? De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por... Aqui é óbvio, né? Ele já disse que você tem que utilizar combinações e as alternativas já tratam de combinações, né? Então aqui você nem precisou pensar sobre o que você usaria. Ele traz aqui um padrão muito comum em exercícios de combinação. Qual é esse padrão? Presta bem atenção. Quando eu contextualizo o que ele está me pedindo, a pergunta dele no final é a seguinte: de acordo com as possíveis variações nas colorações, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por. Então, ele quer entender de quantas maneiras diferentes eu posso pintar esses vagões de 1 a 12 nas configurações que ele já me passou. E aí, quando ele me passa as configurações lá em cima, ele diz o seguinte, dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Ele já me especificou as quantidades. Quando ele me especifica quantidades, várias quantidades, o que eu vou pensar em primeira mão? Para cada uma dessas cores, eu vou precisar analisar a quantidade de possibilidades, tá? Sempre que o exercício tratar de escolhas que sejam sucessivas e dependentes, eu vou ter uma multiplicação de combinações. Mas espera aí, o que é uma escolha que é sucessiva e que é dependente? Quando você analisa o enunciado, ele te diz que dos 12 vagões, você vai precisar pintar 4 de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo, não é mesmo? Pensa comigo. Quando você pinta 4 vagões de vermelho, automaticamente, quando você for pintar os próximos vagões, que serão os azuis, por exemplo, você vai ter 4 vagões a menos de opções para pintar. Isso é uma escolha que é sucessiva, ou seja, ela é feita logo depois de uma primeira escolha e ela é dependente, porque ela depende do que aconteceu na sua primeira escolha. Esse tipo de exercício é muito recorrente. Eu deixei aqui embaixo uma lista
só com exercícios desse jeito, tratando de combinação e de arranjo, tá? Olha na descrição do vídeo, você vai ter lá o exercício em PDF com a resolução comentada. Preparei especialmente para você. Quando você tem essa escolha sucessiva e dependente, como você vai saber se você tem que usar combinação ou arranjo? É o seguinte, você tem sempre que perguntar ao exercício se a ordem importa. Se a resposta for aham, você vai usar arranjo. Se a resposta for não, você vai usar combinação. Nesse caso aqui do exercício do Enem, ele já te disse que é uma combinação, mas a gente pode interpretar o exercício também. Olha só, quando ele fala para você que ele vai pintar esses 12 vagões e que ele vai pintar 4 de vermelho, tanto faz se ele vai pintar o 1, o 2, o 3 e o 4 de vermelho, nessa ordem, ou se ele vai pintar o 4, o 3, o 2 e o 1. O importante é que esses 4 vagões estão pintados de vermelho, independente da ordem em que ele os pintou, tá? Então por isso que eu tenho uma combinação. Se a ordem importasse, eu teria um arranjo. Mas, quando eu tenho escolhas sucessivas e dependentes, eu uso um produto de combinações ou um produto de arranjos. Então aqui eu vou ter um produto de combinações. E aí, quando você vê isso, você já vai eliminar 2 alternativas lá do exercício. Eu sempre falo para você na hora de fazer o Enem, de fazer uma seleção, de fazer um processo seletivo, para você observar as alternativas enquanto você está interpretando o exercício. Muitas das vezes você tem seu trabalho facilitado ao fazer isso. Você consegue fazer aproximações, você consegue fazer eliminações. Então, é muito importante isso. Nesse caso aqui, eu já conseguiria eliminar a letra B e a letra D de cara, porque são somas de combinações. E aqui eu não tenho soma de combinação. A soma de combinação ou de arranjo vai ser quando eu posso ter aquela possibilidade ou outra possibilidade. E nesse caso aqui, eu não estou discutindo se eu vou pintar o vagão de vermelho, ou de azul, ou de verde, ou de amarelo. A soma representa o ou. Eu estou falando que eu vou pintar o vagão de vermelho e os outros vagões de azul e outros vagões de verde e outros vagões de amarelo. Por isso, são dependentes, tá? Não são independentes. Beleza, como que eu vou analisar isso aqui agora? Olha só. Ele falou que eu preciso pintar 4 desses vagões de vermelho. Então, eu vou ter que combinar os 12 vagões, ou seja, eu tenho 12 vagões como opções e eu vou pintar 4 de vermelho. Quando eu faço essa combinação de 12, 4 a 4, o que eu estou analisando aqui? Todas as possibilidades que eu tenho de pintar o vagão de vermelho. Olha só. Imagina que eu pintei aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 de vermelho. Isso é uma das possibilidades. Eu posso pintar também o 5, o 6, o 10 e o 12. É outra possibilidade. Essa combinação vai me dar todas essas possibilidades possíveis aqui. E aí vem um detalhe importante. Depois que eu pinto 4 vagões de vermelho, o próximo passo vai ser pintar 3 vagões de azul. Repare que agora eu tenho menos vagões disponíveis para serem pintados de azul. Por quê? Eu tinha 12 vagões inicialmente e eu já pintei 4 deles de vermelho. Então eu só vou ter 8 vagões para pintar de azul. E aqui, se eu tenho que pintar 3 vagões de azul, eu vou fazer uma combinação de 8, 3 a 3. Lembrando que a ordem não importa. Então, se eu pinto de azul aqui o 7, o 8 e o 9, tanto faz a ordem em que eu os pintei. O 9, o 8 e o 7 serão os mesmos 3 vagões pintados de azul. A próxima escolha vai ser para pintar 3 vagões de verde. E aí me restam quantos vagões? Só 5, né? Então eu faço uma combinação de 5 tomados 3 a 3. Por último, depois que eu já pintei 4 vagões de vermelho, 3 vagões de azul e 3 vagões de verde, eu já estou com 10 vagões pintados, né? O que vai me sobrar são 2 vagões. E esses 2 terão obrigatoriamente que ser pintados de amarelo. Então eu vou ter uma combinação de 2 tomados 2 a 2. Otávio, olha só, aqui uma dúvida que eu recebo sempre.
Faz diferença se eu pintar os azuis antes dos vermelhos? Não. No resultado numérico não vai fazer diferença. Então, por exemplo, se eu fizesse primeiro uma combinação de 12, pegasse todos os 12 vagões e pintasse 3 de azul, eu teria aqui os azuis. Depois eu resolvi pintar os verdes. Então, a lógica aqui seria, eu já pintei 3 vagões de azul, então me sobraram 9 vagões. E eu vou pintar 3 de verde. Então eu vou ter uma combinação 9 tomados 3 a 3. Depois eu vou pintar os vagões vermelhos. Ele me disse no enunciado que ele precisa pintar 4 vagões de vermelho. Então vai ser uma combinação. Como eu já pintei 3 vagões de azul e 3 de verde, me sobram aqui 6 vagões. Uma combinação de 6 tomados 4 a 4. E por último lá, os vagões amarelos. E aí só me sobraram 2, né? Uma combinação de 2 tomados 2 a 2. Numericamente, se eu fizer todas essas combinações aqui, e aqui eu tenho também uma multiplicação, né? É a mesma escolha, são sucessivas e dependentes. Numericamente eu vou alcançar o mesmo resultado. O resultado aqui vai ser exatamente o mesmo. Nessa questão do Enem, ele não queria o número. Ele me deu como opções produtos de combinação. Então, eu tenho que analisar cada uma dessas opções. Quando eu analiso a opção da letra A, o que está errado na opção da letra A? Ele fez combinações sempre de 12, um total de 12. Então ele fez 12 tomados 4 a 4 para pintar os vagões de vermelho, depois 12 tomados 3 a 3 e assim por diante. Isso está errado, porque a gente viu aqui que quando eu pinto 4 vagões de vermelho, me sobram só 8 vagões e não mais 12. Então a letra A está errada. A letra B a gente já viu que está errada. E a letra C, ele fez uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Depois ele multiplicou isso por 2, como se eu tivesse 2 combinações dessas. E aí ele fez uma combinação de 8 tomados 3 a 3 e uma combinação de 5 tomados 2 a 2. Está errado, né? Ele não respeitou essas combinações aqui. Essa resposta está exatamente desse jeito na letra E. O que ele poderia fazer aqui para confundir um pouco a sua cabeça? Colocar uma resposta desse jeito. Mas não tem problema. É só você analisar se o número total aqui está respeitando aquela regra que eu falei lá em cima sobre escolhas sucessivas e dependentes. Beleza? Se você gostou dessa aula, se esse vídeo te ajudou nos seus estudos, compartilhe com um amigo. E deixa o seu like aqui para você continuar recebendo outras aulas minhas, outras dicas para o Enem. Curta para você continuar recebendo dicas e exercícios aqui no meu canal. E se você não quer perder nada, se inscreve e marca o sininho de notificação. Assim você terá acesso a todas as novidades que eu posto aqui e vai se dar muito bem no Enem. Um grande abraço!